Bom, continuando, aí a gente fala do outro flagelado, que é o Trypanosoma cruzi, tá? O Trypanosoma cruzi, ele é responsável por causar a doença de Chagas, tá? O contato se dá pela picada, né, do barbeiro, como todo mundo conhece, né? Ele é um triatomídeo ou triatoma infestans, tá? É o nome específico desse barbeiro. E como é que ele causa essa? É só no picar? Não. Para transmitir a doença de Chagas, o triatomínio ou triatomídeo, como alguns chamam, outros chamam de triatominium ou triatomídeo, mas o nome dele é triatoma infestans. Esse triatoma, quando ele pica, ele libera uma substância anestésica, né, para a pessoa não sentir a picada. Ele é inteligente pra caramba. Libera essa substância que, além de ser anestésica, ela é também anticoagulante, porque ela faz com que o sangue do indivíduo continue a fluir, para que ele continue sugando o sangue. Enquanto ele está sugando o sangue, ele aproveita e defeca no local onde ele está fazendo a sua alimentação, a sua nutrição. É um inseto que é hematófago, né? Se alimenta de sangue. E aí, enquanto ele está na hematofagia, sugando o sangue, ele defeca ali naquele local. O que é que causa a infecção? É na hora que ele para de picar, que ele sai do local, a gente vai lá e coça. Geralmente pega essas fezes e traz para o local da picada. Quando você faz isso, ou quando o indivíduo faz isso, ele traz as fezes para o local da picada. Se o barbeiro estiver infectado, você, o indivíduo, vai se contaminar com o Trypanosoma cruzi. Claro, não é todo barbeiro que vai transmitir a doença. Para ele transmitir o Trypanosoma cruzi, o inseto tem que estar infectado pelo Trypanosoma cruzi, tá? Na unidade que eu trabalho, sempre aparece barbeiros, né? Os moradores trazem, porque é uma área que tem muito sítio, muita área de floresta ainda. Então, vários moradores acabam encontrando os insetos em casa, às vezes ficam na dúvida se é barbeiro, se não é barbeiro, botam num copinho, botam num saco e levam lá para a unidade. Lá a gente tem um funcionário que é do CCZ, que é o funcionário que também dá vacina em cães e gatos, tá? Que é do Centro de Controle de Zoonose, CCZ. E esse funcionário, todos os postos de saúde têm, tá? Esse funcionário é treinado para reconhecer, para identificar se esse inseto é realmente um barbeiro ou não. Sendo o barbeiro, sendo identificado como barbeiro, esse inseto é encaminhado para o Centro de Controle de Zoonoses e lá é feito o teste, se esse barbeiro está ou não infectado. Caso o inseto esteja infectado, toda a família, né, daquela residência onde o inseto foi localizado precisa fazer o teste para tripanossoma, ou seja, para saber se esse indivíduo está ou não infectado para a doença de Chagas, tá? E aí daí em diante fazer os controles e acompanhamento das famílias. Mas o que eu quero dizer para vocês é que todos os postos de saúde de Salvador têm um profissional do CCZ que é responsável pela identificação e também pelos testes, né? Encaminhar esses insetos para testes de tripanossoma, para saber se o animal está ou não infectado, ok? E o CCZ, a central deles é lá na Vasco da Gama, funciona no mesmo prédio do Laboratório Central, ali entre o Extra e o Bom Preço da Vasco da Gama. Vocês vão ver, tem nome bem grande na frente, CCZ, Centro de Controle de Zoonoses do município, tá? Bom, então o animal infecta o ser humano quando ele pica o indivíduo. É, o grande problema, o tripanossoma, ele se coloca, o local dele de permanência é nos vasos sanguíneos, de preferência o coração é o órgão favorito dele, tá? Por conta dessa presença do tripanossoma no coração, ele causa o aumento do coração, ele causa a fibrose cardíaca, que é o enfraquecimento do músculo cardíaco, a redução da pressão cardíaca e a bradicardia. A bradicardia é baixa de pressão arterial. Isso por quê? Porque com a fibrose cardíaca, o músculo cardíaco perde a força de impulsionar o sangue. Na medida que
o coração vai perdendo a estabilidade, o paciente precisa de algum auxílio, tá? Então, qual é o auxílio? O marca-passo. O marca-passo é um aparelhozinho, vocês já devem ter ouvido falar, que é colocado os fios, né, o marca-passo, o aparelho geralmente fica embaixo da pele, mas os fiozinhos dele, os conectores, são colocados no músculo cardíaco para emitir microchoques. Esses microchoques no músculo cardíaco faz com que o músculo volte a impulsionar, né? A bater. É como se fosse aquela descarga de energia que a gente vê nos pacientes com parada cardíaca. Só que não é uma em alta voltagem, não é uma carga pesada. São microchoques que faz com que o coração continue batendo e fazendo com que o fluxo sanguíneo permaneça de forma regular, tá? Daí a importância de identificar o quanto antes a presença do tripanossoma na corrente sanguínea. A gente encontra ele no esfregaço sanguíneo, em culturas de sangue, tá? A profilaxia para ele é o combate ao barbeiro, né? Ao vetor, né? Ao transmissor, melhoria das moradias e controle da qualidade dos bancos de sangue. Hoje a gente já tem isso bem eficiente, graças a Deus, tá? É muito raro alguém se contaminar por tripanossoma numa transfusão sanguínea. Então, isso já é quase que impossível, tá? Não vou dizer impossível totalmente, mas é quase impossível porque o controle nos bancos de sangue é bastante eficaz. Então não precisa a gente temer doar sangue. No slide de número 19, vocês vão ver aí o ciclo biológico do Trypanosoma cruzi ou do barbeiro, né? O ciclo do Trypanosoma no barbeiro e na espécie humana, tá bom? É sempre através da picada. Tem uma imagem no slide de número, deixa eu ver o número dele, de número 30, que mostra exatamente o barbeiro, tá? Uma coisa que eu quero destacar para vocês, na morfologia dele, é umas linhazinhas que eles têm meio amarelada nas laterais, né? Da asa assim em volta. Vocês vão ver, tá no slide de número 30. E ele tem um aparelho bucal bem destacado, ele tem tipo um bicozinho, tá? No aparelho bucal, que é mesmo uma microtromba, tá? Que é sugador, porque ele é um animal sugador, ele suga o sangue. Ele é chamado de percevejo barbeiro por alguns, por outros apenas barbeiro, ou triatoma, ou triatominium, ou triatomídeo. As casas de taipa, de pau a pique, né? Como se chama, também tem uma imagem dessas, e é onde os barbeiros normalmente se colocam entre as frestas dessas casas de barro. Um outro transmissor do barbeiro, que pouca gente sabe, é o que chamam de sariguê, tá? Ele também é um transmissor. E uma outra coisa é o açaí. Tem gente que adora açaí, eu até gostava muito, né? Mas depois que eu tomei conhecimento disso, eu já não faço uso de açaí, até porque a gente nunca sabe a procedência. Ele fica, o barbeiro entra, não sei se vocês conhecem açaí, ele é uma palmeira, tá? E dentro das palhas ali, ele fica dentro do cacho. O açaí, ele parece aqueles coquinhos de palmeira mesmo. E ele é esmagado muitas vezes, o barbeiro é esmagado junto com o açaí, ou as fezes do barbeiro vai junto com o açaí. Se vocês pesquisarem aí doença de Chagas e açaí, vocês vão ver que tem vários materiais. Então, hoje eu já não consumo o açaí porque eu tenho muito medo, né? Eu não confio na procedência, na higienização desse açaí, então é algo que eu já não consumo. Não estou dizendo para ninguém consumir, eu estou falando da minha opinião pessoal, tá? Então, ou você sabe realmente a procedência, ou eu não consumo, tá? Deixo a critério de vocês. Mas o açaí é também um dos transmissores da doença de Chagas e também a cana-de-açúcar, aquele caldo de cana, porque dentro das palhas, né? As palhas de cana parecem aquelas palhas de milho, não sei se vocês conhecem, mas o barbeiro também se aloja ali e ele deixa ali as suas fezes e muitas vezes, quando a cana não é higienizada direito, ela acaba passando por aquele moedor junto com as fezes do barbeiro e acaba também sendo um agente de contaminação. Então, eu tenho medo, a verdade é essa, tá? Não, nada impede que eu seja picada por um barbeiro,
Mas esses alimentos aí que não são confiáveis, eu realmente não são confiáveis, eu não confio, tá? Coisas de Jaciene. Bom, outras formas de transmissão do tripanossoma, né, ou da doença de Chagas, é por transfusão sanguínea. A mãe pode transmitir para o filho durante a gestação através da placenta. A amamentação, né, já que ele está na corrente sanguínea, a mãe também transmite. Ou a ingestão do parasita em alimentos. E aí, inclusive, ele fala, né, no slide, ele está dizendo em alimentos como suco de açaí ou garapa. A garapa é o caldo da cana de açúcar, tá? Bom, vamos nós para a toxoplasmose, Toxoplasma gondii. A transmissão se dá geralmente por ingestão dos cistos, né, de alimentos. Esses cistos podem estar nas fezes de gatos, né? E aí a gente pode ingerir carnes contaminadas. Os cistos do toxoplasma ele pode ser levado pelo vento, né? Junto com a poeira, pousar em alimentos contaminados. Então, locais onde tem gatos, a probabilidade é maior, tá? Da gente se contaminar com toxoplasma. Os sintomas são complicados, né? Porque eles vão desde distúrbios visuais até cegueira, aborto para mulheres gestantes, problemas neurológicos para o bebê, caso ela não aborte durante a gestação, ou mesmo problemas neurológicos para o indivíduo que foi infectado pelo toxoplasma. Eu não gosto de falar que eu não gosto, gente. Eu não tenho gatos. Eu não tenho animal. Não tenho animal nenhum, né? O único que eu tinha foi embora já tem um tempo, né? Então, assim, eu não tenho, eu não tenho animal nenhum. Depois vocês me perguntam qual era o animal que eu tinha que foi embora, que eu conto pra vocês pessoalmente, tá? Aqui não vai dar, não. Mas depois eu conto. Então, assim, eu não tenho nenhum animal. Mas gato, eu acho que é um animal que eu jamais teria. Primeiro que ele tem uma vida muito independente, né? Ele sai muito, ele não é um bicho caseiro, não é um bicho que você pode criar de fato dentro de casa o tempo inteiro. Ele quer uma horinha de liberdade. E nessa horinha de liberdade, muita coisa pode acontecer com ele lá fora e ele traz para dentro de casa. Então, é preciso, quem tem gato, é preciso ter muito cuidado. Tanto gato quanto cachorro. Eu sempre falo assim que gato e cachorro não usam papel higiênico, né? Aliás, eles usam. Qual é o papel higiênico deles? A língua, né? Então, a mesma língua que eles utilizam para lamber o ânus depois de defecar, ele também lambe o pelo e ele também lambe a cara do dono. Então, eu tenho verdadeira neura com gatos, principalmente. Eu não gosto de nenhum dos dois. Eu não gosto de falar não gosto, né? Porque eu também não gosto de ver ninguém maltratar bicho nenhum. Eu acho que não se maltrata animal. Mas eu não tenho, não pretendo ter, tá? Quem tem, eu acho que deve ter cuidado. Pelo menos uma vez ao ano deve levar o animal para fazer os exames de fezes, tá? Para ver se ele não está infectado com alguma parasitose que possa ser transmissível para a gente, né? Para os donos, principalmente quando tem crianças em casa. Cuidados ao manipular as fezes de animais, né? Quem tem cachorro sai para andar com cachorro e tal, mas esse toxoplasma ele pode também contaminar alimentos. E o gato e o cachorro não são os únicos agentes, né, transmissores. Então, pássaros, roedores, aqueles hamster, né, que chamam de não sei o que, porquinho da Índia, ele também é um transmissor. Transfusão de sangue é um transmissor. Caprinos, ovinos, né, ovelhas, porcos são transmissores. Alimentos contaminados, legumes, frutas, verduras que não foram lavadas, higienizadas corretamente, né? E aí vocês vão ver. Tá no slide de número 30, deixa eu ver, de número 33, e aí vocês vão ver o ciclo. Ali tem pássaros e roedores que transmite para gato, gato transmite para vegetação, vegetais transmite para o ser humano, né? O ser humano transmite, a mulher transmite para o filho durante a gestação, transmite por via de doação de sangue ou transfusão de sangue, ou seja, é um ciclo bastante amplo. Então, o toxoplasma, ele infecta qualquer animal, qualquer vegetal e pode ser transmitido para a espécie humana, tá? Então, eu acho que ele requer bastante cuidado. Vou dar outra pausinha, porque eu vou com malária daqui a pouquinho.